esses dois exemplos da LP e da Amazon, que disponibilizam, né, obras para download. Então, de alguma forma, todos esses canais são canais que alimentam hoje as artes visuais também. E isso vai ditando uma nova forma, um novo normal, se a gente pode dizer dessa forma, né, para as diferentes linguagens artísticas. Eu trouxe como exemplo o site do 300 Desenho. Não sei se vocês já ouviram falar. 300 Desenhos Arte. É um site que foi criado agora na quarentena, e ele ajuda algumas comunidades que sofrem mais com a questão do Covid-19. E aí o esquema desse site é: diversos artistas doam uma pintura, um desenho, uma obra, e essa obra vai ser vendida em cota única de R$ 1.000. A ideia é que você ajude as comunidades, né? E você compra a obra, mas você não sabe qual obra você vai receber. Então, é uma espécie de sorteio que acontece dentro do próprio site. E a ideia é mais que você ajude do que compre uma obra porque é de fulano, muito famoso, muito importante, né? Então, aí tem gente conhecida e gente não conhecida. Não importa. Qualquer desenho é R$ 1.000. O fim é para ajudar comunidades mais necessitadas nesse momento. Também tem o site do Quarantine, foi criado pela SP Art, agora de São Paulo, que é o maior evento de mercado da arte do Brasil. E ali, como é o maior evento, tem grandes artistas de renome nacional e internacional. Mas é o mesmo esquema, você produz com aquilo que você tem em casa, então, desenho, gravura, arte digital, show, enfim, o que você sabe fazer, o artista faz, põe nessa plataforma e você compra. Mas você não vê também a obra, você compra pelo nome do artista. Só que como aí são artistas mais consagrados, você também vai pagar por esse nome, né? É uma assinatura que você está comprando nesse tempo de quarentena. Esses trabalhos, eles vão ser visualizados só depois da compra, né? E eu trouxe o último site aqui para mostrar para vocês, que é o Covid Art Museum. Ele surgiu como uma espécie de brincadeira no Instagram, mas ele hoje reúne mais de 500 publicações de obras de arte em diversas linguagens que falam desse tempo de pandemia, desse tempo que a gente vive desde janeiro aqui no Brasil, mais especificamente. Adriano, o tempo está tranquilo? Tá tranquilo, pode... Então tá. Então, beleza. Então, eu vou falar agora um pouquinho como é que eu me vi nesse cenário. Eu fiz uma apresentação de como está o cenário artístico brasileiro no momento, quais são as vias de escape, né, que os artistas estão buscando, as alternativas possíveis. E aí eu olho para o meu próprio trabalho, né? Eu tinha que produzir uma série para o Sesc que era para ter inaugurado no dia 4 desse mês. Tudo ia bem, até aparecer o Covid e recolocar a gente em outro lugar, né? E aí eu produzi, eu não sabia se em junho, eu comecei a produzir isso em abril, final de abril, porque ia inaugurar essa exposição em junho e ela ia ficar todo mês de junho até meados de julho, em Palmas, aí no Sesc, né? Na galeria do Sesc. Mas aí, com a impossibilidade de trabalhar só com coisas que tem em casa, mas também trabalhando com coisas de arquivo, me veio muito a ideia do cerrado. Eu tenho um outro trabalho que ele é mais minimalista, que usa objetos, né, na fotografia, e eu estava com vontade de fazer uma coisa mais fotográfica, menos da publicidade, vamos dizer assim, nesse momento, e eu quis trabalhar com esse tema do cerrado. E aí as fotografias que eu vou apresentar na sequência, eu vou falar delas no final, são feitas na região, naquela ruazinha que a gente vai para o Vale do Vai Quem Quer. Acho que vocês conhecem. Enfim, eu vou mostrar um pouco da série em silêncio e daqui a pouquinho eu falo.
Bom, essa série se chama Ambivalência. Ela tenta dar visibilidade para o Cerrado Tocantinense a partir de fotografias impressas em tecido. Essa parte aí eu estou mostrando a fotografia pura, mas o resultado final foi feito em tecido, impresso em tecido de linho. Usar o tecido como suporte está muito além de uma experiência estética. O linho é um tecido fino, elegante, de valor, mas sem a proteção da costura, ele pode desfiar, sujar, amassar, criar vincos, ao mesmo tempo em que nos permite expor delicadamente em suas tramas os dois lados, numa transparência opaca e fosca. O suporte em tecido é também lugar de conflito instável, que pede atenção e intensa a fragilidade. Então, a série, numa poética rústica, está na contramão de uma performance ativista e utilitária da imagem. Eu parto do Cerrado para falar, quem sabe, de nós mesmos, da nossa intimidade, das nossas limitações, do nosso próprio cotidiano. Aqui importa a travessia e a nossa travessia para com as imagens e seus sentidos. Bom, vou mostrar só mais uma série aí, eu já encerro, que eu estou ansiosa para ouvir o Cid. Que dialoga, então, como eu falei, esse projeto nasceu para o SESC, para a exposição Mata de Galeria, e aí eu tinha que pensar, a galeria era uma exposição individual, então a galeria ela é até relativamente grande, o espaço para a gente fazer uma exposição, dava para eu pensar séries que dialogavam, né? Então, se de um lado tem a ambivalência que está me mostrando a relação do humano com a natureza e a fragilidade do próprio humano nesse cotidiano, nesse cerrado, nessa invisibilidade de temas e relações, eu quis também voltar o foco só para o cerrado, mas não numa imagem, numa estética de cerrado que a gente já conhece. O cerrado ele é muito explorado, né? Principalmente aí no Tocantins, questões de queimada, questão de valorização do bioma, questão de aspecto turístico, fauna e flora, mas não era desse lugar que eu queria falar de um cerrado das sensações, dos atravessamentos, um cerrado da pausa, que gerasse uma interrupção quando eu olhasse e precisasse parar para ver direito, para rever aquela imagem e, enfim, questionar o meu próprio modo de ver o cerrado. Que cerrado é esse que eu quero, que eu vejo e que eu me relaciono? O que ele me pede a ver quando ele se exibe dessa forma? Daí eu cheguei na proposta do negativo. Não sei se a galera que está assistindo aí é muito jovem ou muito velha, mas antigamente a gente usava o negativo de uma fotografia para ver o eclipse, né? O eclipse não pode ser visto a olho nu, né? Então a gente usava ele como um filtro, né? Uma proteção para o olho, para a gente conseguir acessar aquele desenho do Sol e da Lua que se juntavam e dava uma nova leitura, uma nova sensação para nossa imagem, essa imagem feita pelo uso do negativo. Essa brincadeira parece distante, né? E aí eu resgato ela para a gente pensar, bom, como é ver o cerrado por um negativo que não seja aquele tão conhecido, preto e branco, então, ou então tons de sépia. E aí eu quero fazer do negativo um novo positivo, ressignificar as imagens do cerrado. E é assim que surge, então, essa série chamada Cerrado Negativo, que é um negativo positivo. São imagens feitas no Tocantins, essa aí na quadra 507 Sul, essa feita na Cachoeira do Evilson, essas são todas da Cachoeira do Evilson. E essa no Jalapão, né? Vocês conhecem bem o chuveirinho. E uma série dessa Cerrado Negativo, está em exposição hoje na Casa Visual Galeria, essa série do Jalapão, essa foto, desculpa,
que faz parte do Salão Arte para Adiar o Fim do Mundo. Bom, é isso. Eu estou aberta aí agora à conversa com vocês. Obrigada pela paciência. E a Adriana, é contigo. Meus aplausos para você. Amanda, antes de passar a palavra assim para o Cid, né, eu gostaria só de, tipo assim, dar um pequeno comentário assim, no teu trabalho, na tua explanação, né, porque a gente nota que você é uma artista que tem bastante conceito por trás do teu trabalho. Você não chega só lá e faz, né, você redige, você produz assim, um trabalho hiper conceitual, né, é profundo o teu trabalho. A gente percebe que, tipo assim, você sabe falar sobre ele, né? E você mesmo, quando que eu tive o privilégio de ter você na minha banca do meu mestrado, né? E me ensinou isso, tipo assim, olha, me deu um livro, inclusive, para ler, da Cecília, sobre a produção artística, né? Que trata sobre esse processo produtivo, da qual o artista tem dois tipos de artista, aquele que apenas produz, né? E aquele que tipo assim, conceitua muito bem a sua produção. Então, parabéns, porque eu logo de cara, eu aprendi a contextualizar mais o meu trabalho por intermédio de você, né? E hoje em dia, quando eu crio uma imagem, eu já sei muito mais discorrer sobre ela do que uma imagem que simplesmente brota de mim, né? E isso é fantástico no teu trabalho, a gente nota a sua empolgação, a forma como você contextualiza tudo isso é muito bacana, né? Aí, antes de entrar no que eu queria chamar o Cid para a tona da conversa, eu achei muito bacana uma área que você trouxe, que é esse novo normal, né? No começo da sua explanação, você trouxe o cenário pandêmico que a gente está, né? E o contexto artístico, né? Uma série de sites, de novas formas que se desenham da produção artística, né? Trouxe uma indagação para a gente, como a gente consome as artes nesse momento, né? E eu queria entender, tipo assim, você acha que a gente considera, a gente sabe que a arte ela foi um dos primeiros pontos que foi afetado, porque o artista em si, por essência, ele depende do público, tanto o músico, né, quanto o artista plástico, ele precisa de uma exposição onde as pessoas vão lá visitá-lo, né? A obra precisa de alguém que vá lá fruí-la, né? E você vê que, tipo assim, você trouxe vários pontos, várias formas de um novo normal, né? O caso das exposições virtuais, os canais de discussão, esse próprio palco que a gente está propiciando aqui hoje, que é um debate sobre arte, numa aula virtual, numa plataforma, né, de internet, tem gente de toda parte, né? E a questão das lives musicais, que isso alterou bastante o mercado fonográfico, a questão do drive-in, né, que a gente sabe que São Paulo tem, né, em Curitiba, você está em Curitiba, Floripa, né, que você está, e isso é muito interessante. Aí a minha indagação é o seguinte, esse novo normal, você acha que ele pós-pandêmico, ele existe uma tendência dele se perdurar mais? Existe essa tendência dele ser introjetado no cotidiano das pessoas? Então, ótima pergunta. Eu tanto acho como eu tenho certeza. Tô brincando, é difícil ter certeza, mas a gente, estudando um pouco as tendências do mercado da arte, é possível desenhar que as plataformas vão permanecer. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que já acontecia comigo antes do coronavírus. Desde 2016, eu participo de uma galeria virtual no Rio de Janeiro, que ela só faz exposição virtual. O lance dela é fazer, todo um trabalho de designer gráfico, que faz uma galeria e dentro da galeria projeta a exposição, né? Então, trabalho de designer. Claro, tem uma seleção, uma curadoria e tudo mais. Já existia antes da pandemia, só que esse tipo de trabalho, para os artistas, era visto como uma coisa, não vai dar certo, eu prefiro a galeria presencial. Então, teve muita luta desse pessoal que tentava aplicar isso naquele momento, que era 2016.
E hoje, todo mundo correu para esse universo, né? Então, tinha gente mais preparada, que já tinha uma noção. É igual o iFood. Você tem um comércio de comida, e se você hoje não vender pela internet, você vai fechar. Essa é a realidade. Então, eu estou falando muito do âmbito do mercado, porque, para nós, artistas, a gente tem que acompanhar o mercado também. É importante, você falou do conceito, eu não sei se todos têm a mesma experiência aqui na sala, mas quando a gente vai participar de um salão, de uma seleção, dentro da linguagem artística que a gente atua, a gente tem que saber vender o peixe. Então, você tem que explicar, falar não só da inspiração. A inspiração é o memorial poético da tua criação, mas ela tem que dialogar com o contexto sociocultural, porque senão você não vai vender, você não vai ser selecionado. É até bonito, né? Você pode vender como, que legal. Mas se ele não dialogar com a proposta, você não é selecionado. Então, eu acho que os dois são caminhos para a gente estudar. Tem uma figura também do artista que é aquele que às vezes se distancia. Eu não preciso escrever, eu não preciso defender, eu só vou criar. Me desculpa, mas esse artista não vai conseguir acessar as tendências, o mercado, a plataforma. Pode, se essa não é a tua intenção, tudo bem. Tudo bem. Agora, se você quer viver da arte, quer vender, quer entender como a coisa acontece, você tem a obrigação de estudar, de estar ligado, de ter um bom portfólio online, né? E disponibilizar isso para as redes, assim. Enfim, depois o CID complementa. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco do trabalho da Amanda, eu deixei assim no nosso site lá do Sacode, eu deixei uma pequenazinha amostra desse trabalho que ela nos apresentou, né? Inclusive tem lá uma imagem das imagens delas impressas no tecido. Eu vou colocar aqui no chat o endereço desse site, tá? É sites.google.com/view /sacode, que vocês conseguem acessar o trabalho que ela tem feito, que é fantástico, esse trabalho muito bonito, parabéns esse do Cerrado, tá? Negativo. Obrigada. É muito legal mesmo. Agora, eu Obrigada. queria trazer um pouco a discussão, o Cid, tá, gente? O Cid Biavati, é um grande amigo meu, ele é pesquisador, o cara é crânio, e a pesquisa dele é uma pesquisa muito curiosa. Ele trouxe as imagens rupestres, olha só a relação que o cara conseguiu fazer. Ele trouxe as imagens rupestres num paralelo com imagens contemporâneas das charges, né? Então, o trabalho dele é fantástico, está sendo, assim, bastante discutido dentro da academia, porque ele fez uma relação um tanto curiosa, né? Cid, vem aí, toma parte aí da nossa discussão e fala sobre a questão da imagem, essa questão das narrativas imagéticas, e traga aí lá do nosso princípio dos primórdios cavernosos, né, que você tanto estudou, nos contextualize aí essa relação que você conseguiu fazer. O que tem a ver a imagem que os caras lá na pré-história fizeram na parede com a imagem da charge? E outra, pensa aí alguma relação com o que a gente está vivendo hoje em dia nessa questão política, polarizada, onde a charge está sendo apedrejada. Fala que tua vez aí, meu amigo. Então, vamos lá. Boa noite, Adriano. Boa noite, professora Amanda. Boa noite a todos. Grande Alec, que está aí, meu parceiro de estudo. Bom, eu não fiz nenhuma apresentação, né? O Adriano falou artista, eu não sou artista, né? Eu já fui arteiro, só quando era mais moleque, mas agora estou aí trabalhando, né? Então, meu trabalho, desde a graduação, eu sempre tive uma fixação, assim, pela imagem rupestre. Isso começou quando eu tinha meus 7, 8 anos, assim, quando eu comecei meu pai comprou uma coleção de livros, e um desses livros era sobre a pré-história, né? E então eu tive contato com essa parte da pré-história que tratava das imagens. E aí já me chamou a atenção. E por outro lado,
eu trabalho também a charge, né? Os quadrinhos, de um modo geral, as narrativas gráficas, porque eu me alfabetizei lendo gibis, em torno de 5 anos de idade. Então, a minha relação com as narrativas gráficas, né, os quadrinhos, as tirinhas, as charges, começou muito cedo também. Quando eu fui fazer o trabalho, essa pesquisa que o Adriano falou, de relacionar pinturas rupestres com as charges, assim, a princípio pode parecer difícil, algo que está completamente distante, né? Mas, assim, a gente trabalha imagem. As pinturas rupestres, elas estão, usam como estrutura basilar a imagem. As charges, embora algumas tenham textos, outras elas são autossuficientes. Um desenho explica exatamente a mensagem que o autor quer passar, né? E elas têm uma relação muito grande, que é o que eu considero fundamental, que é a questão documental. As pinturas rupestres, elas documentam uma parte da nossa história, né? Porque, por mais que academicamente se vá tratar o início da história com o surgimento da escrita, eu, particularmente, todas as pesquisas que eu fiz, eu comecei a tratar as pinturas rupestres como o princípio, né, a gênese da escrita. Porque o Adriano um dia me falou, nossos bate-papos de lanchonete na UFT, ele falou uma frase que eu não esqueci, que era... Cuidado, Cid, cuidado. É isso. Dos cafés, Alexandre. Quem escreve, desenha. Que a gente estava falando sobre o que é o desenho. O desenho é um talento nato ou são técnicas? O que é o desenho? E ele me falou, olha, quem escreve, desenha. E realmente, eu pensando nisso, você começa a pensar, realmente, a escrita, a primeira forma de escrita é cuneiforme. É uma escrita que é desenhada. Depois você tem, passando para os egípcios, os hieróglifos, que também são desenhos. É uma forma de escrita. Então, a imagem tem uma relação muito estreita com essa relação da escrita. E essa imagem das pinturas rupestres, ela cria um acervo documental muito grande quando você quer tratar de fauna, de flora, ou se você quer se aprofundar usando alguma das teorias que foram surgindo no decorrer das pesquisas de vários estudiosos, da motivação dessas pinturas. Eu, particularmente, penso que a motivação, ela fica um pouco em segundo plano, porque a gente não vai conseguir entrar na cabeça deles, né, e decifrar o que é aquilo efetivamente. É xamanismo, é magia, é arte pela arte, é comunicação. Então, assim, cada um abraça a teoria ou o caminho que ele achar melhor, né? Eu, particularmente, trabalho na linha da comunicação. Então, essa minha pesquisa foi saindo da pré-história, né? Quer dizer, nós não estávamos numa pandemia, né? Naquela época poderia ser um pandemônio, não sei como essas pessoas viviam, né? E chegamos na charge. Então, quem é que conseguiu fazer esse elo de ligação na minha pesquisa? Foi um artista norte-americano que se chama Dan Piraro, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um multi-artista e tem uma obra, particularmente nas charges, que é muito interessante. Ele é muito crítico, ele é engajado em vários movimentos sociais, ele então, assim, extremamente politizado, e o trabalho dele é muito politizado. E ele tem uma série de charges que ele ambienta essas charges na pré-história, mas trata de assuntos que são do nosso cotidiano. Religião, política, economia, saúde. Então, ele tem um trabalho muito grande
com essas charges que são voltadas para as questões sociais. Então, eu fiz esse paralelo, chegando até a charge, justamente me utilizando desse trabalho do Dampirado. As charges, vamos falar um pouquinho das charges no Brasil, né? Como o Adriano falou, desse momento que a gente está vivendo hoje, né? De polarização. Então, a charge, ela surgiu, a gênese dela foi com a caricatura, ainda no século XVII, surgiu na Itália. Depois foi para a França, e no final do século XIX, aliás, por volta de 1830, ela acabou desembarcando aqui no Brasil. E ela sempre teve uma característica muito forte, que é o quê? É a questão política. A charge, ela é uma sátira. O nome já em francês significa carga, é você projetar uma carga em determinado personagem, uma figura pública. Então, toda figura pública, por mais que se sinta incomodada com uma charge, mas ela tem que entender que essa crítica é uma crítica legítima. É uma crítica que é feita por alguém que tem um discernimento crítico, social, político, para fazer essa charge, né? Então, por ter essa questão crítica política muito forte, né, ela incomoda bastante. Isso é verdade. Tá? Então, a charge tem essa característica, né? Eu ia falar mais uma coisa aqui, mas acabamos fugindo. Bacana. Cid, só mais uma coisinha que eu queria falar. Então, quando eu estava falando da questão documental, com relação à charge, né? A charge, ela até o advento da fotografia, a charge, a ilustração, ela era o retrato que se colocava num jornal, né? Era o retrato da sociedade, era feito em cima de uma charge e de uma ilustração. Então, ela tinha um caráter documental muito grande, né, com relação a essas épocas. E depois, com o advento da fotografia, ela conseguiu se dar uma escapada e tratar de outros temas também, né? E ela tem uma característica interessante, que ela é temporal, né? Quer dizer, a charge faz uma crítica, daqui a 10 anos, a crítica foi feita há 10 anos. Se você não conhecer a história do que foi criticado, você não vai entender nada. Você não vai conseguir entender. Então, assim, mas aquela charge, ela vai continuar documentando. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, como aqui no Brasil, a gente sabe muito bem o período da década de 1970, principalmente, quando alguns cartunistas, né, chargistas, Enfio, Milor, Jaguar, esses caras fizeram as críticas com relação à ditadura militar, e se você quiser se atualizar sobre como era esse movimento, esse momento do Brasil, você consegue ir lá e olhar nessas charges, né, que você vai encontrar essas críticas que, apesar de ter essa característica temporal, continuam documentando o momento da história do Brasil. Isso aí, Adriano. Cid, eu cheguei a escrever um artigo sobre charges, né? E eu fiz a relação dele com a questão polissêmica que uma charge traz, né? A questão da duplicidade, daquela ambiguidade de sentidos que uma charge traduz. Exatamente por causa desse deslize do tempo. Porque uma charge, como você colocou, ela trata de um assunto temporal, né? Então, se acontece uma coisa hoje, né, no cenário político ou tal, a charge, ela é uma crítica, ela é ácida, e ela vai tratar aquele sentido naquele dado instante. Então, as pessoas que estão convivendo naquele ambiente, naquelas circunstâncias, vão compreender o teor satírico dessa charge.
Uma vez que ela se desliza no tempo, quando você olha aquela charge de novo, ela ganha novos contornos, ela ganha novos sentidos, né? E isso é uma propriedade das imagens, né? Como a gente está trabalhando com artes visuais, imagens, tal, é legal a gente trazer à discussão essa questão polissêmica das imagens, né? Que as imagens, elas são como textos abertos, elas se dão de acordo com a carga que cada ser humano tem para atribuir sentido a elas, não é isso? Então, quando você fala das imagens relacionadas a um determinado dado período, quando você pega Dampiraro para fazer esse recorte com a charge, com os antepassados lá, rupestres, de repente é uma leitura que você recortou, né? Mas o que eu queria colocar é que, tipo assim, essa mensagem se deslize no tempo, isso não seria uma fragilidade da charge, né? Ou será que todas essas imagens que nos são dadas hoje em dia, porque como a Amanda colocou, nós vivemos num mundo mais imagético, né? Tudo nos tem imagens, né? A gente está cercado por imagens por todas as partes, né? Será que essas imagens, elas se deslizam no tempo com outros sentidos? Será que o sentido da imagem é tão escorregadio assim? Pode ficar à vontade, Amanda, se quiser discorrer também, tá? Mas fala aí, por gentileza. Então, eu não vejo, como eu já falei antes, eu não consigo ver fragilidade, né? Até porque, como você falou, que essa imagem ela é um texto aberto, a imagem, ela, para cada pessoa que olha essa imagem, ela vai ter uma interpretação. Seja uma charge, seja uma pintura, seja uma pintura rupestre, seja uma tirinha, seja o que é que seja, um grafite, quer dizer, eu posso ver coisas que o outro não consegue ver nessa imagem. Ou eu posso projetar algumas coisas que o outro não quer projetar, entendeu? Então, a charge tem isso. A charge, como é que você vai entender a charge? Se você está vivendo um momento, como a charge é política, de que lado da política você está? Como é que você vai encarar essa charge? E realmente, tem charge que a gente não entende. Que às vezes eu vejo uma charge que eu falo, o que o cara quis dizer com isso? Né? Da onde esse cara tirou? Que relação, que coisa sem nexo, né? É porque eu não estou tão inserido dentro daquele contexto para entendê-la, né? E o que eu corrijo, talvez, que não seria uma fragilidade da charge. Talvez essa seja uma força motriz dela, né? Pode falar, Amanda, por gentileza. Não, eu estava pensando na força, porque as coisas vão mudando, mas elas são muito similares. É a questão do meme, né? Hoje ninguém usa muito a expressão charge ficou uma coisa como lá das cavernas, talvez, né, Cid? Vamos brincar com o avanço cronológico. E a gente vai para os memes, para os GIFs, coisas que são um pouco mais animadas. Aí, como eu estava falando um pouco do uso da plataforma hoje para ativar também as artes visuais, percebam que hoje a gente tem mais tempo na pandemia, mas a gente oficialmente tem menos tempo de olhar as coisas, porque a gente está cheio de coisas o dia inteiro, nossa agenda está bombando e ninguém mais, enfim, está na tela o tempo todo. E eu estou falando isso porque a própria charge ganhou uma animação em decorrência do tempo contemporâneo, porque senão não interessa para a gente. E aquela charge que não comunica ou que não parece um filmezinho que embala a gente tende a não olhar, não se interessar. Então, o próprio tempo de ver a charge mudou. E o modo de fazer a charge também, né? Enfim, estou trazendo essas questões para vocês me ajudarem a pensar. E, ao mesmo tempo, a gente, na pandemia, se eu pensar, depois da pandemia, vai ter interesse de olhar para obras produzidas agora, com máscara, em tempo do Covid. Se vocês entrarem nessas 3 plataformas que eu apresentei como possibilidade, tem muita charge ali dentro. Charge do tempo que a gente está vivendo. E aí, o pessoal da psicologia vai dizer que sim, é necessário quando se vive um grande trauma coletivo, como uma guerra, uma epidemia, que a sociedade reflita a partir desse tipo de arte sobre seu próprio trauma.
né? E aí encontre outras formas para superar ou vencer ou lidar com esse conflito que foi o trauma. Mas é interessante perceber esses dois momentos, só queria trazer isso para discussão. Bacana, peraí, Cid, só um pouquinho. Você trouxe, assim, duas coisas que eu acho bem bacanas, sabe? Essa questão do meme sendo como uma espécie de novo modelo de charge, né? E nós, enquanto professores, se a gente não cuidar, a gente vira charge mesmo, a gente vira meme, né? Eu já virei meme, muitos, né? As minhas tiradas, a molecada não perde tempo, né? Então, o meme não deixa de ser uma espécie de desdobramento da charge. E um outro tema que você trouxe, que eu queria trazer também, que é fantástico, é essa questão do trauma e da resposta criativa, sabe? Porque se falou tanto, tal, a pandemia, a produção mudou, o novo normal e não sei o quê. E tem-se no pensamento espontâneo ou no senso comum de que o artista sob pressão, ou deprimido, ou com problemas, ou com tal, de que ele tem uma produção, né? Então, queria trazer isso à tona logo depois aí que completarem a ideia. Mas vai lá, Cid, você ia falar. Assim, com relação ao memes, GIFs, né? Esses dias eu estava lendo meu trabalho de graduação, né? E em determinado momento eu estou falando das animações em Flash. Quer dizer, que são animações de Flash em 2020, né? Quem sabe o que é o Flash em 2020? Eu vejo algumas diferenças, assim, do meme com a charge, porque o meme é um momento que, como o Adriano falou, essa questão de estar inserido no acontecimento, né, naquele momento histórico, que eu acho ele muito, aí eu acho muito frágil, porque esses dias me mandaram umas coisas aí no WhatsApp, mesmo no Twitter, que eu falei, gente, quem é essa pessoa aí, cara? Entendeu? Então é uma pessoa famosa, mas não é uma pessoa famosa para os meus interesses. Então, assim, é uma pessoa dando risada, uma pessoa tomando uma xícara na frente da boca, dando uma olhadinha, tipo assim, sarcástica, mas assim, a pessoa, eu não conheço a pessoa, então eu particularmente fiquei fora de contexto ali, né? Não consegui entender. E a charge, assim, é um negócio que eu sou apaixonado pelo negócio, né? Pela charge. Então, eu consigo olhar charges de 1870 e charges de 2020. Oi, parece que o áudio do Cid deu uma travada, Cid. Repete, por gentileza. Nós paramos no 2020. Você consegue ver uma charge em tal, em 2020? Seu áudio está dando uma travadinha. Melhorou? Tenta aí, eu acho que agora parece que está fluindo. Então, assim, as situações se repetem, sabe? As questões políticas, as relações sociais, elas se repetem. E você consegue perceber isso naquela charge que foi feita lá por Manuel Araújo Porto Alegre, e uma charge que foi feita pelo Aroeira, por exemplo, agora recentemente, ou por Duque, ou outro chargista desses, né, que são, vamos dizer, que tem conseguem chegar no mercado com... então, eu consigo, assim, essa questão dessa repetição das situações, né? Será que nós vamos aprender alguma coisa depois da pandemia? A gente vai conseguir... Ou essas charges que a gente vai ver daqui a 5 anos vão estar repetindo situações que a gente está passando hoje, né? Então, esse aspecto da charge que eu acho interessante também. Como eu falei, eu pesquiso isso, eu trabalho isso. A pessoa, o leitor, assim, que não tenha essa preocupação, vai olhar, vai entender ou não vai entender, vai dar risada, não vai dar risada, vai ficar chateado, vai ficar irritado, sei lá, né? Mas, assim,
como reflexão, né, eu deixo isso, que a gente acaba, que a charge ela acaba repetindo situações que nós já vivenciamos e que provavelmente vamos repetir no futuro, né? Então essa mensagem vai continuar sendo passada de qualquer forma. Você chegou a citar, né, o palco do Twitter para a questão do meme, né? Eu confesso para você que eu entro lá, eu vejo aqueles gifs, aquelas historinhas, assim, é um sarcasmo, é uma ironia, utilizando-se de pequenos trechos de filmes, de falas, que, tipo assim, se a pessoa não tiver por dentro de algum contexto por trás daquilo, realmente é muito complexo entender, né? E às vezes eu confesso para você que eu fico boiando, porque você olhar, aí estão falando de determinado assunto, de repente se levanta uma hashtag e as pessoas falam contra aquilo, a hashtag já é uma ironia, né? Sim. Então, esse palco irônico que tanto a charge traz, essa criticidade, essa acidez irônica, né? E eu comparo isso ao meme, que também tem esse lado tipo de humor, assim, mais ácido, né? É muito curioso isso daí. Mas eu realmente estava curioso também para ver o que a Amanda entende, o que ela pensa sobre essa questão da criatividade e do trauma na área da criação, Amanda. Você entendeu o composto da minha pergunta? Entendi. Não sei se eu sou a melhor para responder, mas... Não, coloca o que você pensa que tá massa. Então, eu vejo assim... Tem umas coisas meio românticas ainda ligadas à criação artística, sabe? Principalmente para quem gosta de moda sertaneja, né? Ah, fulano tem quase morrer para nascer uma boa música, assim, né? Quase não tem mais vida aquele sujeito, aconteceu de tudo de pior com ele, aí ele surge assim, partindo para outra, todo empoderado, porque é uma coisa romântica no sentido mesmo antigo ainda da palavra. Eu acho que existe de tudo hoje no universo artístico. Então, quem está ligado, assim como o Cid colocou, quem está ligado para fazer uma charge, aí tem que ser uma pessoa extremamente que acompanha o cenário atual da sociedade, porque senão ela não consegue tocar o leitor. Então, quem está ligado, independente do trauma, vai produzir. Esse é um tipo de artista que está aí, que está dialogando com o cenário contemporâneo. Agora, tem artistas que são um pouco mais melancólicos, sim, que vão aproveitar a história do trauma para produzir coisas belíssimas, coisas impactantes. Quando eu falo belo, não é o belo antigo, né, mas é um belo que impacta, que faz pensar e que, portanto, nos atravessa de alguma forma. Eu, por exemplo, essa série que eu apresentei hoje é uma série que surgiu de uma inquietação minha. Mas você pode falar, você está falando do Cerrado, então você é ativista. Depois que eu soltei umas imagens dessa no Instagram, começou o pessoal buscar lá nas mensagens no direct, que trabalho de ativista importante, não sei o que, vamos chamar você para discutir o meio ambiente aqui no Tocantins, numa secretaria X e tal. Não, eu não estou fazendo da fotografia uma coisa utilitária para um discurso X. Mas, ao contrário, eu estou sensibilizando pela fotografia outro modo de ver aquele tema X, né? E aí, a sua leitura, a sua sensação é sua, enfim. Mas nada contra quem faz esse trabalho. O que eu acho que a gente tem hoje, Adriano, é um leque variado de produção artística. Com certeza, o tempo de pandemia, seja em charge, artes visuais, que é o nosso tema, fotografia, que é um recorte, né, um audiovisual que seja, ele vai ecoar por um tempo. Então, psicologicamente, a sociedade precisa viver esse trauma coletivo, precisa buscar na arte uma forma de suspirar isso tudo de algum modo, e aí, então, partir para outra, né, como seria o caso lá da música sertaneja. Então, eu acho que os museus, as obras feitas agora, elas vão perdurar por um tempo. É necessária a existência delas para que a gente esgote esse assunto e parta para outra, é mais ou menos isso. Bacana demais. Tem outro assunto, Amanda, que eu queria trazer de você, que eu sei que você é bastante especialista nisso, sobre fotografia, sabe? Quando você fala sobre fotografia, eu chego a arrepio, eu falo assim, eu tenho que ouvir mais. Porque a Amanda é uma estudiosa muito profunda da área da foto. E ela fez eu ler um livro, ó.
disciplina que eu tive, enquanto eu privilégio de ter uma disciplina com ela nos colocou, nos apresentou um livro e que tratava a fotografia como um recorte do tempo e fazia uma relação da morte, porque aquele tempo não existe mais, né? Se eu não me engano, era Jacques Salmon, né, que tratava isso, ou Roland Barthes? Também, então, tem uma coleção de amigos aí. Então, mas sumariamente, assim, o que ela quis trazer nesse recorte, pelo que eu entendi também da leitura, é que quando a gente tira uma foto, você recorta um tempo. E aquele instante tempo, ele já passou, porque ele foi um fragmento de tempo. Então, toda foto representa uma espécie de morte, porque é um tempo que morreu, né? Fala um pouco sobre isso para nós aqui, que somos um pouco leigos, assim, sobre bem interessante. Então, eu vou só fazer já uma propaganda do site. Quem quiser ler sobre fotografia e tudo mais, lá no site eu tenho uma aba que é só sobre publicações na área da fotografia. Então, quem quiser depois ir lá visitar e tiver tempo de ler, tá aí o convite, né? Amanda, seria legal digitar, digita o teu site no chat, para as pessoas eu vou colocar. Tá? Daqui a pouco você coloca ali. Tá? Vai lá. Então, mas respondendo tua pergunta, tem um autor chamado Roland Barthes, que é o cara que começa essa história de morte e vida na imagem. O Jacques Salmon vai fazer um diálogo com ele, né? Mas o Barthes fala disso primeiro. E aí ele fala que realmente quando você captura isso, você vai produzir uma espécie de morte. É muito engraçado, porque todo mundo quer tirar foto, né, dos melhores momentos como uma espécie de vida. Olha, uma festa de aniversário, é um casamento, é um book de 15 anos, nós vamos tirar foto. É necessário registrar esse momento. Mas para o Barthes, ele dizia, você está capturando um momento, um instante que não volta mais. Foi vivido e acabou. Então, você está mostrando aquele tempo, daquele recorte, daquele instante. Isso pensando na passagem conceitual da captura da imagem. Não pensando na sensação daquela imagem. Isso é outra coisa, né? A Susan Sontag, que é uma fotógrafa, também fotógrafa, mas foi, enfim, escritora, autora, crítica literária e tudo que você pode pensar, uma super figura no mundo das imagens, ela escreveu um livro chamado Sobre Fotografia. E ela justamente também vai retomar o Barthes para dizer, olha, quando você enquadra aquele tempo, aquele recorte, aquela moldura que para o teu olhar interessa mostrar, né? Então, é muito importante, porque às vezes você está produzindo, tem uma série de fotos ícones do século XX, a gente comprou como verdade, era tudo mentira. Era tudo fake, né? Tudo encenação, porque o fotógrafo jogou ali o recorte que ele queria mostrar daquele tempo, daquele evento específico. Então, a gente tem que ser muito esperto hoje, né? Checar as fontes sempre, porque é muito fácil, ainda mais com Photoshop, né, gente? Quem domina o Photoshop faz o que quer. E realmente, quando a gente vai tirar uma foto, não deixa de ser um momento construído, né? Porque você vai lá e sorri. Tipo assim, olha o passarinho, aí todo mundo vai lá e dá aquele sorriso. Não deixa de ser uma coisa, assim, fabricada, né? Um momento registrado e fabricado, né? Com certeza. E tem esse lance da encenação. Então, na história da fotografia, por exemplo, a Julia Cameron, ela foi a primeira fotógrafa feminina que ganhou notoriedade no cenário do início da história da fotografia. E ela fazia pose toda hora, ela assumiu isso. Lá em 1800, ela disse, olha, a minha foto é encenada. Isso foi um choque, né, social, porque a galera não assumia, dizia que a foto era verdade, era produto de um acontecimento, de um fato capturado. E ela vai dizer, não, é tudo encenação. E aí ela começou a encenar figuras religiosas. Então ela fotografava anjos, Madonas, né? E quem era a modelo dela? A empregada dela, a filha dela. Assim, ela ia inventando narrativa o tempo todo. E a Júlia, ela teve um dado mais legal ainda na obra, que foi deixar o ruído.
Já tinha como limpar as bordas da fotografia, mas ela preferiu deixar o ruído. Hoje a gente chama isso de filtro. A gente cria filtro cheio de ruído, né? De pintinhas aí na imagem para dizer que é velho, é vintage, é retrô. Mas naquela época era uma característica da analógica. E aí ela fotografa encenando e ainda tem uma película, né? De ruído na imagem. Então ela foi super criticada, porque queria, naquele momento, uma imagem limpa e prova de algo real, né? Bacana. Enfim. Cid, eu queria entender de você que tem algumas polêmicas assim envoltas na questão da charge, né? A charge, ela é por si só uma coisa crítica do momento e da sociedade em que ela está inserida, né? Nós estamos vivendo num momento onde a cultura está assim sendo meio apertado, o gargalinho dela lá, e a charge agora ela virou uma espécie de alvo, porque tem um chargista que ele está sendo processado por ter feito uma charge que se julgou pesado. Até onde vai essa questão do peso, da liberdade? Como que você vê a leitura disso, desse momento em que a charge está sendo tão criticada? Se ela já é um vetor de crítica, ela passou agora a ser motivo da crítica. Fala um pouco dessa polêmica para nós aí, você que é um estudioso da charge. Antes eu só queria falar sobre, nessa fala da professora Amanda, né? Tem uma esquete do Monty Python que o Papa chama o Michelangelo para cobrar algumas coisas a respeito da pintura da Última Ceia. Aí Michelangelo tinha colocado 28 discípulos e o Papa estava incomodado porque só eram 12. Tinha posto 3 Cristos, um baixinho, um alto e um gordinho, e era só um. Tinha colocado até um canguru na cena, sabe? E Michelangelo vai ficando incomodado com isso e fala: eu sei o que você quer, o que você precisa. Você precisa de um fotógrafo, não de um pintor, entendeu? Porque assim, você não quer me deixar trabalhar. Cadê a liberdade do artista, né? De criar essas coisas. Quem puder procurar depois, com o John Cleese e o Eric Idle, do Monty Python. É muito legal, muito interessante essa sketch. Coloca aí, desculpa, enriquece a discussão colocando que você conseguir aí para que a gente busca depois e tal, né? Coloca aí o nominho do cara, o site, sei lá. Mas prossiga, vai lá. Beleza, eu coloco. Sobre essa charge que você falou, é uma charge do Aroeira, né? E o Aroeira tem, desde do seu início de trabalho como chargista, ele sempre trabalhou e sempre fez charges bastante críticas, e que você falou, será que é pesado? Cara, essas charges do mesmo tipo já tinham sido feitas por outros artistas, né? Mas tudo é uma questão de momento, de como a pessoa pública está se sentindo nesse momento. Tanto que foi acionado algo relacionado à segurança nacional. Quer dizer, se um grafite, se uma lapiseira, se um lápis for um atentado à segurança nacional, então a gente está vivendo um momento muito mais conturbado do que a gente pensa, né? A figura pública, ela, a partir do momento que ela se torna pública, ela se torna alvo dessas críticas. Logicamente, vão haver alguns limites, né? Só que, nesse caso especificamente, eu não consigo entender como se impor um limite, porque é uma discussão que já está sendo travada há meses sobre essa suposta característica da pessoa pública que se sentiu ofendida, né? Agora, logicamente, se é um trabalho que vai ofender vamos dizer, a moral, a intimidade da pessoa, né? Logicamente, isso
eu acredito que seja um inconveniente, vamos dizer, né? Mas quando se trata de alguém que se coloca nessa posição de se tornar a vidraça, ela tem que saber que pedras virão. E se ela não estiver preparada para entender, amortecer, aceitar essas pedras que vão chegar até ela, ela talvez não esteja no lugar certo. Tipo, apelou, perdeu, né? Apelou, perdeu. Ah, apelou, perdeu. Exatamente, porque assim, a história da comunicação, e quando você trata especificamente das ilustrações, e não só a charge, né? Você pode pegar as tirinhas que são outra maneira de se fazer essas críticas. Elas sempre fizeram críticas, independente se o governo é de esquerda, direita, centro, é um império ou é república. Isso sempre aconteceu. Essa crítica, ela sempre aconteceu e vai acontecer. Se a charge se modificar, se transformar num meme, ela vai continuar sendo crítica, porque essa é a essência da charge, é a essência da tirinha. Ela tem essa característica. E, obviamente, ela não vai 100% do tempo estar criticando uma pessoa pública. Ela pode estar criticando o sistema, ela pode estar criticando o descaso de quem governa com alguma área na sociedade. Com o Alexander, a gente fez um trabalho também, que virou capítulo de um livro, que a gente trabalhou a charge e a questão da moradia. Como a charge retrata os problemas da moradia no Brasil. Então, assim, em nenhum momento você ataca efetivamente um governante, porque o problema é um problema muito antigo, é um problema que vai passando, vamos dizer, é um problema que se torna atemporal. É algo que independente de quem esteja governando, o problema está existindo e deve existir por um bom tempo. A mesma coisa acontece na saúde, acontece na educação, né? E acontece na cultura, como você falou dessa questão da cultura. Então, eu penso que a gente, o Brasil, ele em alguns momentos, né, tanto população como classe política, né, não consegue amadurecer para entender que o outro está fazendo um trabalho e isso não pode ser considerado toda hora ofensivo, sabe? Não pode ser considerado. Toda hora você considerar aquilo ofensivo. Ah, porque fulano, olha o que fulano fez, olha o que fulano falou mal de não sei o quê, olha o desenho que o cara fez, olha essa pintura, olha essa fotografia com um nu, entendeu? Isso está ofendendo a família, isso está, sabe? Não é assim. Eu penso que falta muito amadurecimento e a gente tem hoje com trabalho que vem sendo feito em redes sociais, nessas mídias que conseguem chegar até uma geração mais jovem, né? Seria uma plataforma perfeita para que a gente comece a trabalhar isso, comece a desmistificar isso, sabe? Essa questão de que o que é diferente para mim me ofende. O que eu, sabe, e isso, se falando de cultura, a gente percebe não só, vamos dizer, na nossa cultura cosmopolita aqui, mas com relação às comunidades tradicionais, com indígenas, aquilo que é diferente do que eu faço não é cultura, sabe? Aquilo não é cultura. Então, é um momento que a gente está perdendo, talvez, com essa pandemia, de amadurecer, de entender isso. Essas diferenças, elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser encaradas como algo positivo. Essa diversidade é o que nos fez chegar até aqui, e essa diversidade é que vai nos levar mais à frente. Só que, para essa diversidade continuar, ela tem que ser respeitada. Muito bacana essa sua fala, Cid.
Principalmente porque essa parte que toca da questão da diversidade é uma coisa que está sendo muito comentada hoje em dia, né? E a arte está sendo um vetor dessa discussão muito forte, né? Tanto a charge, a gente pode ver no Instagram o pessoal colocando, usando criatividade para trazer à tona essas mensagens, né? E isso é muito significativo, e eu acho que isso é um ponto que fica, né? Que traz força, tanto para a imagem quanto para a charge, né? Para todo o sentido que a imagem traz, da mensagem da imagem, né? Agora, no começo da sua fala, você trouxe um assunto que eu queria bater a bola agora com a Amanda, sabe? A questão, aquele exemplo que você deu do Monty Python, tem lá uma coisa carregada de sentido que eu queria trazer à tona. A ideia da fotografia e a ideia da ludicidade da imagem, né? Então, a brincadeira da charge era assim, ou da situação que você ilustrou. Se você quisesse uma coisa que copiasse a realidade, podia chamar um fotógrafo, né? E por quê? Porque o ilustrador, ele está ali para trazer uma ludicidade, né? Mas eu acho que a Amanda tem uma posição diferente, né, Amanda? Porque a fotografia, ela, por muitas vezes, ela já foi meio que condenada ou comparada com a arte, porque o artista que vai lá e pinta um quadro, ele está sendo mais criativo do que alguém que vai lá e tira uma foto, né? Mas pelo olhar e pelo aquilo que eu aprendi, porque eu confesso que eu tinha esse, digamos, preconceito para com os fotógrafos, porque para mim, até enquanto um produtor da arte, pela minha motricidade, eu ia lá e produzia um desenho, gastava 2 horas fazendo um negócio, uma paisagem, aí vinha alguém do lado, vai lá e faz assim, clique, com um clique, e sai andando. Eu falo, mas que filho da mãe, né? O cara vem aqui, bate uma foto e já tá pronto, né? Mas pelo que eu aprendi, pela leitura, pelo que a Amanda abriu meus olhos, aquele clique, ele exige um recorte que só aquele cara tem, né? E que se der uma máquina fotográfica para 10 pessoas e fala assim, ó, tira uma foto da paisagem, ninguém vai trazer uma imagem igual, né? Fala um pouco dessa questão, Amanda, dessa dubiedade que tem, desse embate sobre a imagem fotográfica e sobre a criação dita artes plásticas ou artes visuais, né? Legal pergunta. Tem vários recortes, dentro de uma linguagem tem vários recortes, isso é legal da gente estudar. Eu estava falando, antes de entrar nesse assunto, que o meme, talvez, continuando a história da charge, o meme fosse uma atualização, um tipo de atualização da charge, como GIF e tal. Por quê? Porque a coisa caminha, né? Ela não para e aí vai criando fragmentação dentro da própria categoria, assim. Na imagem fotográfica, isso acontece direto. Um exemplo por exemplo, eu trabalho muito com ficção. Tem uma série que eu faço chamada Mínimos. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver. Eu uso bonequinhos de arquitetura, de maquete, para fazer composições fotográficas, né, em miniatura. E daí para mim, isso é uma fotografia. Por quê? Porque o resultado é feito fotograficamente. Talvez eu até faça uma inserção de um elemento digital depois, porque a fotografia ela é camada, né? A foto feita, a foto editada, então tem a pós-produção. Mas não deixa de ser fotografia digital, né? Aí eu mando para um salão de fotografia, aí o cara diz assim para mim, não vai entrar não. Mas por que não vai entrar? Porque isso aí é uma ilustração. Mas eu nunca me anunciei como ilustradora, então o primeiro lugar que eu quero marcar é como você, artista, vai se denominar. Se é um multiartista, se é ilustrador, se é fotógrafo, e aí tem que argumentar, porque às vezes a área te diz o que é fotografia e o que não é fotografia. Isso é uma discussão interessante, né? O que é charge e o que é meme, né? Para atualizar, é difícil o limite. A outra história é que é sempre uma produção. A imagem, a minha compreensão de imagem, por mais que eu faça aí, um trabalho com os fotojornalistas, os principais fotojornalistas da história, eu vou ver que eles estão produzindo um tipo de narrativa, ou de encomenda do jornal, ou de encomenda do seu trabalho
artístico e do seu recorte social, ou se é um fotógrafo de objeto, um fotógrafo publicitário, tem sempre uma intencionalidade. E essa intenção, ela dialoga com a produção de ficção. Ficção nesse sentido, me faz pensar o real, me faz comprar, me faz consumir, me faz produzir crítica, mas ela é uma intenção produzida. Então, a fotografia como real, como aquela que convence, ela vem há muito tempo sendo questionada. Por outro lado, nos salões de fotografia hoje, ainda hoje, 2020, estou falando de agora, exige-se uma fotografia pura para entrar num salão e ser exibida como foto. Então, o lugar do humor, da criticidade, da reflexão que entra às vezes via fotografia, está ligado à revista, publicidade, propaganda e marketing, e não à foto documental, né? A foto registro e foto jornalística, por exemplo. Mas é interessante pensar que esses meios convivem, coexistem, e que a gente tem que saber jogar o jogo, né? Por exemplo, eu gosto muito dessa discussão, né, da dubiedade entre as imagens. Eu sou assim, incansável curioso sobre o assunto, pesquisador e experimentalista. Então, atualmente eu estou com um projeto no meu Instagram que ele é um pouco instigador nesse assunto. Por quê? Eu estou colocando todos os dias o pôr do sol por meio de pintura. Mas não deixa de ser a pintura de uma foto. Né? Então, o que eu quis trazer? Eu quis brincar um pouco com esse dilema. Então, eu arranjei pessoas que morassem naqueles prédios que ficam próximos à orla da praia, e daí, determinado horário do dia, onde dá 17h50, 18 horas, acontece o pôr do sol. Essas pessoas me enviam suas imagens, eu escolho uma delas e retrato o dia como ele é. Então, se estava nublado, vai ser nublado, se estava com a nuvem cinza, vai ser cinza, se estava com o sol brilhando com uma luzinha, com efeito, mas eu não ponho a foto, eu ponho o desenho da foto. E aí tem gente que às vezes não entende, aí tem gente que já comentou lá, nossa, que foto linda, aí eu tenho que colocar embaixo, eu falo assim, olha, é uma pintura digital da foto, né? É a foto em si. Então, é uma brincadeira que eu trouxe, uma espécie de experimentar, um experimento assim, social até, né? E quis trazer ele agora nesse momento de pandemia, porque aqui em Palmas as pessoas costumam sair muito ao ar livre para ir ver o pôr do sol, principalmente na Graciosa e tal. Então eu fiquei pensando, em vez de delas irem lá ver o sol, por que eu não trago o sol para o aplicativo delas, né? Então, é uma experiência, uma brincadeira que eu gosto de fazer e que eu aprendi a lidar com essa questão da foto e a imagem e a ilustração, né, que para mim caminham junto, porque até um tempo atrás eu achava era meio assim contra a foto, né, era assim, confesso que eu tinha assim um certo que eu tinha mais apreço por imagem materializada por meio da mão do artista do que da foto. Mas aí eu entendi que o ato de se clicar numa foto é um olhar, é uma arte também, né? Isso com certeza. Eu vou ser a mais suspeita a defender, né? Eu adoro fotografia, eu tenho estudado fotografia desde o mestrado, né, até o pós-doutorado nessa área, então são anos aí lendo coisas da composição imagética, assim. Mas a grande tensão é como você vai chamar essa produção tua. Eu estou acompanhando no teu Instagram, que está muito linda, assim, é gostoso, né? Chega o fim do dia, ali tem uma imagem gostosa para você ver e tal. E como que tu define isso? Porque se for para um concurso, para um salão, você vai ter que ter um nome para isso, né? Além de experimental é o quê? Então, talvez tu vai se encaixar, vou ver que categoria que o concurso está dando. Ah, é pintura digital? Tem? Então vai. Não é pintura, porque muda. É arte digital, é uma intervenção a partir de uma base que já existe e tal. Entende? Então, às vezes, por um nomezinho, tu tá dentro ou tá fora. É incrível, assim, mas... Verdade.
E um outro tema que eu queria puxar de você, que é aquela questão, porque você é uma pessoa que está assim, sempre expondo, sempre nas galerias, né? Você tem um vasto currículo disso, né? E agora a gente tem notado que tem surgido alguns editais próprios para o momento pandemia, né? Alguns eles têm que apresentar por meio de performances visuais, por meio de vídeo, né? Esses dias para trás saiu um novo edital, né? Então, qual que é a sua leitura sobre esse novo movimento de fomento à arte pós-pandêmico? É uma espécie de grito, é uma espécie de grito dos artistas. Olha, a gente, para estar dentro de casa com uma sã consciência, porque a gente consome muita arte. Eu provoquei no início do slide essa pergunta, porque a gente não quer ficar vendo só foto do almoço de alguém, ou que live que ele viu, enfim, a gente quer ver uma coisa que, de alguma forma, nos traga uma paz de si, de espírito, né? Para viver esses dias enclausurados. E eu acho que os artistas estão buscando esse grito, olha, existem várias plataformas, a gente quer continuar produzindo e a arte vai ajudar a gente a enfrentar, de algum modo, o Covid, né? E os desdobramentos, o luto, os desafios de trabalho. Nos grandes centros, em Palmas, a gente não tem isso, felizmente é uma cidade com uma população pequena e que a gente consegue um distanciamento. Mas pensa aí uma cidade maior, que a população não tem opção a não ser se cruzar todo dia, estar no mesmo ambiente e respirando junto, né? Uma coisa que coletivamente é inviável hoje. Então, os artistas são fundamentais nesse momento. E o que eu achei incrível, eu tenho acompanhado muito o cenário, até porque eu participo, né? Tento mandar trabalho e tal, é que um dia após o outro está chegando edital com esse tema. Edital tanto para revista acadêmica, pensar o tema, produzir pesquisa e tal, como editais de arte. Às vezes o edital tem financiamento, uma premiação X, às vezes não tem nada. E mesmo assim os editais eles estão tendo grande adesão. Então isso, para mim, tem sido assim o eco desses artistas. Independente se tem patrocínio ou não, eles estão acontecendo e vai vir muita arte por aí. Nós mesmos, né, nosso grupo de pesquisa organizou aí a convocatória Pausa na Rede, que teve 347 inscritos de todo o Brasil e 11 países além do Brasil. Então, a gente lançou faz um mês, né? A gente vai ter um trampo danado agora para selecionar 60 obras, mas enfim, esse é um resultado e me mostra o lado de dentro, né? O que chegou são coisas maravilhosas. Daqui um pouco a gente vai ter uma revista de artista e vai compartilhar isso com vocês. Mas, enfim, não só a gente na academia, tá? N possibilidades de editais hoje e eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu queria ouvir aí, Vânia, Luciana, Tâmara, Lenon, quem está aí assistindo, se vão mandar para os editais. Queria também ouvir o pessoal. Nós temos artistas aí, ó. O Lennon é artista, né? Legal. A Tâmara é artista. A Tâmara tem foto, depois você entra lá no site, tem foto dela que eu coloquei, que ela enviou. Tá? Maravilha. Maravilhoso. Eu até perguntei, falei, nossa, com que câmera você tirou isso, né? Tal. Lennon desenha que você não tem noção da ilustração desse rapaz, né? Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria trazer do Cid uma coisa que me inquieta, assim, que eu acho que ele tem uma propriedade para falar um pouco, tá, Cid? Você que estudou a questão da arte rupestre, assim, dessa necessidade humana de se registrar e de se perdurar no tempo através da caverna, do cara ir lá e riscar a parede da caverna, né? E eu queria saber o que tipo de relação tem da arte rupestre com a arte urbana, com a pichação, com o grafite, sabe? É o mesmo ser humano que pinta lá dentro da caverna para se fazer existir. É o mesmo ser humano que chega numa parede limpinha com uma lata de spray e escreve lá as suas agruras. A gente já até conversou sobre isso, né, um tempo atrás, que seria uma arte rupestre urbana, né?
Sim, porque eu me sinto o cavernoso, né? Quando eu pego uma latinha assim, olho para os lados, eu falo, nossa, meu, agora eu tô assim com o meu instinto animal. Mas fala aí. A diferença talvez seja que o artista pré-histórico não tinha a necessidade de deixar a assinatura dele para ser, vamos dizer, reconhecido pelos outros grafiteiros, né? Até pensando nas pinturas rupestres, né? Tem uma caverna na França que foi descoberta em 1994, Chauvet, que são as pinturas mais antigas datadas no mundo, 36 mil anos. E os túneis para chegar até essas pinturas são 800 metros, entendeu? Então, assim, as pinturas estão extremamente conservadas porque aconteceu um desmoronamento natural e elas ficaram fechadas, a caverna ficou fechada por 20 mil anos, né? Mas aí a gente fica pensando, o cara que faz o grafite vai escalar um prédio para fazer uma pintura lá no 8º andar, e o artista pré-histórico, que eu gosto de chamá-los de artista porque eles merecem, né? Afinal de contas, as obras que eles deixaram são grandiosas. Ele andar 800 metros dentro de uma caverna estreita para chegar num salão dentro dessa caverna e fazer pinturas que são extremamente realistas, como essas que eu falei para vocês. A motivação é diferente, com certeza. Como eu falei, descobrir a motivação que levou esse artista a fazer essas obras, a gente não vai conseguir entender, né? Mas a gente tem que entender que eles deixaram um registro, por exemplo, só nessa caverna, 36 mil anos, de uma fauna riquíssima, de rituais complexos, rituais que envolvem sexo, que envolve caçada, que envolve rituais mágicos, né? Então, assim, a expressividade desses artistas é algo que a gente tem que louvar, sabe? Porque eles nos deixaram esse registro. Aqui em Palmas mesmo, eu moro em Paraíso, estou em Paraíso, mas morei em Palmas durante muito tempo. Em Palmas a gente tem vários sítios arqueológicos e em torno de 12 mil anos, certo? Inclusive um, que é um dos mais antigos, está localizado na base onde estavam construindo a base do Cristo. Ele está abaixo, né? Então, vamos dizer, uma arte moderna com uma arte pré-histórica. E qual é o simbolismo disso? Para quem estuda arte rupestre, o simbolismo que está na parede abaixo da base, com certeza, nos remete a questões muito importantes que envolveram esses artistas. Enquanto a obra que está sendo erguida em cima, ou que estava, né, parece que foi embargada, ela é uma obra de arte ou uma obra arquitetônica que representa uma parcela da população. Então, você virá a afetar uma obra de arte que está embaixo, que representa a nossa ancestralidade, que representa o surgimento da própria humanidade, da arte que chegou até os dias de hoje, né? Então, isso eu acho meio descabido. Mas, voltando aí para a relação, né? A questão do grafite, ela envolve outros aspectos, né? O artista tem que ter uma motivação, e essa motivação, ela envolve uma crítica social, envolve um descontentamento, envolve uma forma de mostrar para outros artistas que ele esteve ali, que ele deixou a marca, né? O Adriano pode falar melhor sobre o grafite, porque ele é grafiteiro, né? Eu não sou. Mas, assim, eu vejo dessa maneira. São marcas,
são vestígios que o ser humano deixou há milhares de anos atrás e que hoje ele deixa. Então, assim, o que vale é a reflexão. Ao invés de você olhar para um grafite e falar, o cara estragou o prédio, você pode olhar e falar assim, o que esse cara quer dizer? Que mensagem esse cara quer passar? Em que contexto esse artista não vai falar, lógico, né? Mas em que contexto essa pessoa decidiu fazer essa obra, né? Então, assim, a reflexão que fica é essa. Eu vejo como vestígios que são deixados para a reflexão de todo mundo, de cada um. É verdade. Quando eu fiz o meu estudo, alguns autores fazem essa relação, né? Dessa registrabilidade humana, né? Dessa apropriação territorial, de se fazer existir, né? Que tanto a pintura rupestre trouxe, né? Que tudo aquilo que a gente fala sobre pintura rupestre hoje não deixa de ser pressupostos, né? Porque ninguém está aqui para falar. Mas o que o grafite, principalmente a pichação, né? Que nem um lugar igual São Paulo, que tem assim, o cara sobe num prédio para fazer lá num lugar perigoso, né? E o que esse cara quer? Ele quer mostrar exatamente essa ousadia, ele quer se apropriar de uma cidade que lhe é proibida, né? Então, o meu trabalho fez levantamentos e a gente chegou a uma certa relação, né? Essa questão da cidade, né? Eu trouxe um autor que chama Henri Lefebvre, que é um sobrenome meio complexo de pronunciar, mas o que ele traz exatamente isso, que a cidade ela compartimenta os espaços e segrega para as periferias, né? A população menos favorecida. Essa população, ela se revolta contra essa compartimentação por meio do grafite, por meio da pichação. Então, aquele muro branquinho, ele, na verdade, é um caderno onde o cara está deixando a assinatura dele. E quanto mais ousada for essa intervenção para ele, melhor. Por isso que ele sobe em tal prédio, por isso que ele enfrenta a polícia, por isso que tal, entendeu? Porque isso está na veia do grafite. Fala. Não, é que você me fez lembrar de um documentário bem legal que dá para o pessoal assistir no YouTube, chamado Olhar Instigado. Se o pessoal não conhece, vale a pena. Que é bem essa relação. No documentário tem uma passagem, um dos personagens é um cara que trabalha numa empresa de pintar a cidade, da prefeitura, né? Mas à noite ele vai lá e faz as pichação. Então, no dia seguinte, ele apaga o que ele mesmo escreveu à noite. E aí ele fala um pouco desse jogo, mas puxa vida, né? Estou enfrentando risco, vem aqui, no outro dia a prefeitura me manda pintar, e eu passei tanto trabalho ontem e tal. Então, tem uma relação engraçada, mas que é esse risco, né? O artista de rua, ele é diferente de todos os artistas, porque ele precisa dessa adrenalina também para jogar, né? Expressar isso que ele sente. E dentro desse documentário também tem a figura do Alexandre Orion, que é um super grafiteiro, você conhece lá de São Paulo, que fez um grafite político usando cinzas lá num túnel da poluição. Então, quanto mais passava carro, ia ficando preto o túnel, aí ele começou a desenhar caveira, só caveira, limpando com um paninho molhado, ele limpava a fuligem e desenhava essa caveira, né? Bom, a polícia chegou, já queria prender. E aí, de novo, a ligação com a inscrição rupestre, né? Eu faço grafite de fuligem, eu pego uma coisa que está como sujo e transformo em arte, em desenho, em charge, enfim. Vale a pena. Eu vou escrever aqui, quem quiser depois busca lá. Olhar Instigado. O próprio trabalho do Mundano é um outro maluco que pegou a fuligem da barragem lá de Brumadinho, o barro, né? E transformou aquilo em tinta e fez uma pintura muito louca lá. Então, olha o protesto do cara até onde vai, né? Então, ele pegou sabe, aquele resquício de morte, de um acidente, né, que teve, para transformar em tinta e fazer trabalho de pintura. E ele é um cara muito político, ele trabalha a arte dele de uma forma política. Tem um projeto dele que é o Pink My Carroça,
que é o de pintar carroças desses carinha que catam lixo, né? Então eu gosto de acompanhar essa vertente da arte urbana, que é um pouco contestadora e, assim, política também, né? É um viés da arte que me instiga, estudar e trabalhar, né? Exatamente. Eu deixei no chat aqui o nome de um documentário chamado Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é do Werner Herzog, que ele foi um dos únicos documentaristas que conseguiu ter acesso a essa caverna que eu falei para vocês, de Chauvet, na França. E esse documentário mostra todo esse trabalho que ele teve para entrar nessa caverna com a equipe e fazer as filmagens. Então, lá tem as filmagens dessas pinturas que eu falei para vocês. É bem interessante esse documentário. Caverna dos Sonhos Esquecidos. Quem conseguir assistir, um pouquinho longo, mas vale a pena, viu? É muito interessante mesmo. Bacana demais. Agora, eu queria abrir o espaço para alguém que quiser aproveitar desses nobres pensadores que estão aqui, né, que quiser, tipo assim, discorrer, colocar alguma questão, tirar uma dúvida, né, e buscar entender um pouco, assim. Aproveitem, gente, que não é todo dia que a gente tem um encontro de Cid e Amanda Leite à disposição de vocês, né? Então, vamos lá, a Tâmara, que brinca com a fotografia, você queria entender alguma parte, né? O próprio Célio Roberto, que é um administrador, né, aqui de Palmas, Lennon Tavares, que é um imagético, né? Fiquem à vontade aí, o Alexandre, busquem o conhecimento, porque agora é o momento. O Alex está provocando ali, ó. Se o texto imagético é atemporal, né? Abre o microfone, Alex. Vamos participar conosco. Será que ele está conectado ali? Então, vamos acho que ele tá... Vamos responder para ele. O tempo imagético é atemporal? O texto imagético, né? Peraí que eu acho que ele está conectando ali. Bacana, Alexandre. E o Lennon? O Lennon queria saber alguma coisa sobre imagem? Tem um garoto aqui também que eu vou falar, viu? Tem o José Edmilson, que ele é um menino que escreve bem, que é um aluno, assim, tipo um exemplo de aluno lá, que eu fico falando para ele, fala, leia isso, leia aquilo, escreva, né? Ele tá, parece que escrevendo um artigo lá na iniciativa. Pois é, pai. Boa noite a todos. Boa noite. E professor, eu queria ter contribuído mais um pouco, só que estava tendo outra live também, nesse dado momento. Aí eu estava aqui lá. Correndo com a gente. Pois é. E são dois temas, assim, os que eu mais estou me aprofundando, né? É o lado da arte estética, eu me aprofundei muito no início da faculdade, e até agora ainda estou com essa pesquisa, que eu até estou desenvolvendo aí com a Adriana. A Adriana passou um punhado de livros no começo. O Jacques Amonte mesmo, a imagem eu tive contato no início, um livro muito bom, falando sobre a questão da percepção visual. Aquilo ali abriu um leque para mim, porque eu não tinha aquelas bases dessa galera da fotografia, e são bases já antigas, né? Antes da década de 50, além do Almonte, também tem outro que eu até vi esses dias, eu esqueci o nome agora, que também são já estudos bem antigos, e que o Adriano fez com que eu tivesse contato, muito importante, por sinal, pela essa questão de trazer esse autor, né, que eu esqueci o nome, ele foi um dos precursores do Gestalt, aquela questão, né, da percepção, o imaginário na construção da imagem, né? Que também, de certa maneira... Um ponto positivo para ele, gente. De certa maneira... Mas aí, de certa maneira, que eu já tinha contato antes,
até eu estou abordando, além do Almonte, né, eu trouxe o Almonte com essa questão aí psicológica, essa é a palavra, né, é o surgimento da psicologia ali por volta dos anos de 1900, comecinho, né, do século, mas assim, já tinha uns estudos assim antigos que também tá servindo como base para essa questão da percepção, que é até o estudo mesmo do Kant, quando a gente fala um pouco de estética, aí eu também estou abordando um pouco. A pesquisa que o Adriano ressaltou aí, né, que eu estou fazendo, ela tem as bases na estética, era a percepção do belo. Eu achei muito, foi muito interessante, foi muito recompensador, foi muito bom pegar a disciplina estética 1 e 2 com o Adriano, lá na faculdade, e também foi um momento que eu pude alinhar com o gosto, com o interesse por esse tipo de pesquisa. E aí, de lá para cá, eu venho me aprofundando um pouco. E aí, o tema é arte, estética e arquitetura. Processos, relações, conceitos, processos e relações. Eu, num primeiro momento, abordo a história da arte, um pouco sobre o conceito, a percepção, né, da pessoa frente à arte, e abordo um pouco também sobre a arquitetura como arte e empregando também alguns outros conceitos mais. Me ouvem? Conseguem me ouvir? Sim. Consigo, sim. Ai, que... tá bom. Ok. Adriano. Posso falar? Pode. Então, como o colega que falou, o José Demilson, nós estávamos nas duas lives, né? Com a professora Olivia e a professora Ana Carla, né? Que trabalhou o tema que eu estudo, que é a questão da moradia, né? E muito, muito legal a fala da Demilson, mas eu estou muito feliz, né, Adriano, né? Tá, os seus alunos, PH, tu sabe o que é PH, né? Então, assim, de ver só fera, né? A minha musa intelectual, professora Amanda, né? A quem eu amo de coração. Meu amigo, meu irmão Cid, dizer o seguinte, rapaz, eu lembro de uma fala de um professor, acho que o Cid teve aula com ele, o professor Geraldo, né? Ele falava que precisava ler a cidade, ouvir a cidade, ver a cidade, sentir a cidade, né? E foi tudo que vocês falaram aí, né? Em cada assunto eu conseguia até, eu tenho uma provocação para fazer, se até todos os animais têm direito à moradia, né? E vendo essas obras de arte maravilhosas nas rotatórias, que é as casas para as corujas, né? Porque o direito humano à moradia não é respeitado. Como construir uma imagem atemporal dessa realidade em Palmas? Essa é a minha grande provocação para os artistas aí. Deixa em aberto aí, né? Poxa, que difícil. Alec, um beijo para você, querido. Eu acho que, assim, a gente tem que tensionar mesmo a cidade. E Palmas, por ser projetada, fabricada, enfim, do jeito dela, né, toda específica, ela precisa mesmo que a gente tensione e crie algumas rupturas. E as rotatórias, eu acho que o meu grande sonho, tá, Alec? Era que em cada rotatória tivesse uma obra de arte, assim pelo menos a cidade ia ter ponto de referência. É tudo espelhado, né? Pelo menos se tivesse uma obra de arte, se eu lá no grafite do Adriano, na escultura do Zé, na foto do fulano, porque não tem, né? Então eu tô brincando com uma história arquitetônica limpa, né? É toda replicada, igual, né? O mesmo quadrante. Enfim, é uma provocação aos arquitetos mesmo. Mas sobre isso porque Palmas, e aí eu e o Cid escrevemos um artigo sobre isso, né? Palmas foi estrategicamente planejada para ser como ela é hoje, né? E tem vários documentos, vários materiais, né? Eu desafio o sargista e o Cid e o Adriano a começar a pensar em como
construir esse texto, né, para falar dessa realidade de Palmas, porque hoje a questão da moradia em Palmas, ela está mais silenciada do que nunca, né, por N razões, e a própria, quando eu vi suas fotos lá, eu fiquei imaginando cada ocupação, né, dita, entre aspas, invasão, que tem em Palmas hoje, né, com características de favela, né, e você conseguiu trazer uma realidade, né, sem falar uma palavra em texto, né, mas em texto imagético, que somente, por isso que eu acho que eu defendo que o texto imagético, ele é atemporal se você conseguir, se ele for contextual, né, essa acho que é a grande, eu jogo para vocês três aí, que são da área aí. A gente vai lá. Já teve umas conversas, né? Eu trabalhei na elaboração do plano diretor de Palmas em 2007, depois participei da revisão, e a gente sempre teve umas conversas com o Alec, né, principalmente, que Palmas ela se torna uma cidade afônica, porque ela acaba excluindo, né, os diversos diálogos que poderiam ser construídos, justamente em função, como a senhora Amanda falou, desse espelhamento. Então, você constrói um espelhamento central e depois você rompe com esse espelhamento nas periferias. E quem está nas periferias acaba não sendo ouvido por quem está vivendo nesse, vamos dizer, na obra de arte que foi feita para se construir a cidade, né? Então, ela se torna, a cidade, por si só, ela acaba sendo uma cidade que, em determinados momentos, se torna uma cidade muda, uma cidade que não há um diálogo entre parte central e entre as regiões mais periféricas, né? Eu penso dessa maneira. E aí, Cid, eu encontro uma relação com o grafite e a pichação. Porque o grafite e a pichação não deixa de ser um protesto quanto a isso também, a invasão, né, que se tem nessa cidade proibida, né, nessa arquitetura proibida. O próprio muro, onde se intervém com spray, é uma forma de falar, isso daqui é meu também, essa cidade é minha também, é um sentimento de pertença que o artista em si está ali reivindicando, né? E isso é muito bacana. Galera, eu acho que, tipo assim, nós já estamos aqui há 2 horas e nós já consumimos um bom tempo e discutimos um bojo de assuntos bem bacana, muito grande, né? E eu gostaria de agradecer todos vocês que estavam aqui, tá? Agradecer cada presença de cada um. Como eu falei, somos poucos, mas somos representativos. Todos vocês são muito importantes para o pontapé, o início desse projeto todo, né? Eu agradeço demais. Foi muito bacana, foi muito contextualizado. Vocês são pessoas, assim, profundamente que sabem o que fazem, sabem o que dizem, né? A gente só tem a agradecer a vocês existirem e vocês, assim, nos compartilharem um pedaço desse conhecimento todo de vocês, né? Eu agradeço de coração a Amanda Leite, que me abriu os olhos, abriu minha cabeça para, assim, algumas leituras, alguns conceitos, né? E tão, assim, simpática, aceitar, conversar com a gente, assim, dispor o seu próprio tempo, né? De artista aí, que tá lá, que faz isso, que faz aquilo. Então, parar para dar um tempo desse para nós, né? O próprio Cid, que prontamente atendeu, e vamos discutir sobre as pesquisas e tal. Eu noto que vocês fazem isso porque vocês gostam disso, né? Então, eu não estou pedindo nada que vai doer, pelo contrário, eu sinto que vocês têm prazer em se comunicar sobre os assuntos que sabem, assim como eu sinto prazer em estar aqui com vocês, né? E assim como eu imagino que as pessoas também tenham
feito parte de alguma forma, gostado, atravessado algum assunto, né? Então, eu de antemão queria agradecer em nome da faculdade que eu aqui represento, né? Trazer assim palavras de agradecimento de verdade, assim, sem falsa modéstia, para quem está presente aqui e principalmente para os nossos nobres convidados que aceitaram discutir todos esses assuntos aqui. Aí eu queria abrir agora um espaço para vocês falarem algumas considerações, darem os seus pensamentos pertinentes aí, abrir o espaço também para se alguém quiser ainda aproveitar esse tempinho e falar, não, antes de ir embora, me fale sobre isso. Ainda podemos aí abrir esse espaço para vocês, gente. Quem se habilita? Tá me ouvindo? É o Alec. Vai lá, Alec. Então, primeiro eu quero dizer assim, o lado bom da pandemia foi isso, né? O distanciamento próximo, né? Quando eu estava fazendo mestrado, e a Amanda testemunha disso, eu alguns momentos chorei, eu não tinha ninguém para escrever comigo, aí chegou o Cid, né? Aí a gente aproximou, né? E nesse momento, falando de cultura e com a outro grupo de pesquisa do Laboratório Cidade e Arte, e aí fazendo essa conexão, caramba, você conseguiu trazer a arte, e aí eu tenho muita boa sorte de ter amigos como o Cid, o Adriano, a Amanda, né, que estudam... Pensei que você não ia falar de mim, não, já é ponto negativo. Não tinha aberto meus olhos para ver que a arte consegue também fazer crítica à falta de moradia, né? Então, assim, e vocês mostraram isso hoje, né? Muito obrigado mesmo a todos vocês, de verdade. Eu me emocionei em vários momentos, vocês não fazem ideia. Eu vou chorar. Fala aí, Cid. Professora Amanda, quer fazer suas considerações primeiro? Eu quero agradecer a vocês pela santa paciência. Não, é sempre um prazer estar com vocês três, especialmente, que a gente já se cruzou lá no PPG-Com e de lá a gente teceu tanta coisa bonita. O Cid já apresentou com a gente ali, já expomos juntos, né? E eu espero, quem sabe, Alec, na próxima a gente faz uma exposição coletiva, junta essa força toda, Adriano junto e vamos lá, né? Vai ter a jornada esse ano, a gente deve se cruzar. Enfim, já fica o convite. E eu acho, Adriano, que esse seu projeto é fabuloso, assim, eu espero que o pessoal que está aí na sala ainda brilhe aí na cidade de Palmas. A gente precisa que os artistas mostrem sua cara, ocupem seus espaços. A cidade tem espaço para todo tipo de linguagem. Precisamos é que esses artistas percam o medo e rompam as fronteiras. Então, a ideia é que a gente continue em diálogo, né? No que precisar de mim, estou sempre à disposição. Se quiserem dar um pulo também na UFT, fazer alguma coisa lá com a gente, também fica o convite. E tamo aí. Valeu pelo convite, parabéns. Obrigado. Olha que essas promessas que eu tô anotando no papelzinho, sabe? Desde que começou tá gravado. Tá gravado, mas eu já consegui. Oficineiro, eu já consegui, sabe? Workshop, o povo fica prometendo, eu vou esquecer, sabe? Fala assim, não, Adriano, quando precisar... ela já se dispôs. Tá anotado aqui já. Tá legal. Vamos lá, hein? Vamos lá. Valeu, obrigado. Os eventos aí, estamos dentro. E aí, Cid? Pois eu também gostaria de agradecer, te parabenizar, Adriano. Já falei isso para você antes, mas parabenizá-lo por essa iniciativa. Essa iniciativa foi espetacular mesmo, de levar um pouco de arte e cultura nesse momento, um momento que as pessoas podem olhar e pensar que os caminhos estão todos aí trancados, mas a gente tem os meios para fazer com que a arte flua, que os temas sociais sejam encarados de maneira séria, que sejam mostrados, que a gente não fique parado no tempo, né? Não perca a esperança, principalmente, de que
que a gente possa criar um novo futuro, enfim, que consigamos evoluir como os seres humanos que tanto pregamos que somos, né? Então, eu também queria deixar um recado que estou quase finalizando um material que deve ser lançado até o mês de agosto, um e-book que pode ser impresso também, uma pesquisa feita sobre as pinturas rupestres. É um trabalho que eu estou realizando junto com o professor Michel Justaman, da Universidade Federal do Amazonas, me convidou para publicar esse trabalho, né? Chama-se uma série que se chama Arqueologia Rupestre, né? Então, no momento oportuno, eu espero estar apresentando esse trabalho, que é um trabalho que vai ficar gratuitamente disponível, né, para quem quiser, que tiver interesse em ver. Né? Demais, agradecer a professora Amanda, agradecer a presença de todos, Alec, Vânia, José Denilson, Tâmara, Lennon, não estou conseguindo enxergar mais quem está aí, e que a gente consiga seguir aí nesse caminho de esclarecimento para a população. Obrigado, Adriano. Pô, eu que tenho que agradecer vocês, né? A gente está começando, dando o primeiro passo de um movimento que eu espero que cresça, né? Nós vamos colocar esses alunos aí para produzir arte, nós vamos aprontar muito aqui em Palmas ainda, vocês ainda vão ser muito incomodados, ainda vou chamar vocês para muita bagunça aqui, espero que isso cresça e aconteça, né? Então, novamente, eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá? E de coração mesmo, valeu, muito obrigado. Não percam, amanhã vai ter, o assunto vai ser música, vai ter surpresa aqui, tá? Bastante surpresa. Vou trazer Dorivan aqui para cantar, né? E vou botar ele na parede, igual coloquei vocês aqui, com assuntos polêmicos, e vou, assim, não tem muito pudores, né? Vou conversar com ele sobre toda a trajetória, como que está sendo a arte, a pandemia, todos os assuntos que a gente pertinentes que forem surgir. Convido os que estão presentes a todos a divulgar. Então, não percam amanhã, o assunto vai ser música no sacode, tá? Obrigado, gente, valeu, de coração mesmo. A gente vai ficando por aqui. Eu vou dispor lá no nosso site, aquele site que eu coloquei lá no chat, tá? sites.google.com/view/sacode. Eu vou disponibilizar essa live lá, né? Para que as outras pessoas possam ter acesso. Teve muita gente que falou comigo, nossa, Adriano, eu não vou conseguir porque eu vou estar em outra live, ou eu vou estar fazendo não sei o quê, né? Então eu falei, não, eu vou gravar e eu vou colocar lá, assim como eu tenho colocado todos os dias. Só teve um dia que teve um problema técnico aqui, a gente não conseguiu gravar, mas os outros dias estão lá. E a faculdade já agradece, né? Falou, Adriano, como é que você conseguiu trazer essa galera de peso? Eu falei, meu, é o pessoal que é louco como eu, então o pessoal vai atrás da onde está acontecendo arte, e quando se fala de arte, existe um engajamento interior que eu noto todos vocês, de estarem aqui até agora, de disporem o tempo para isso, e é isso que me move, é isso que eu quero plantar e fazer acontecer nesses alunos. Então, muito obrigado mesmo, é de coração que eu peço. Tá bom, galera? Muito valeu, tchauzinho, beijão no coração de todo mundo, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, a gente vai se falando por aí. Tchau, tchau, tchau. Vai. Desligou, parece que só tá eu aqui. Tu agradece, fala assim, de coração que eu peço, tu tá agradecendo o que tu tá pedindo. Ah, as pessoas estão entendendo. Eu tô rindo. É de coração que eu peço para vocês entenderem a coisa. Ai, tem que parar a gravação, Zé. Tá gravando, ninguém. Agora foi.